Estamos de volta com o nosso programa atual e agora a gente vai lá na Unimed para conversar um pouquinho mais sobre a Covid-19, né? A gente está vivendo, como a gente falou, momentos delicados, né? Momentos muito novos, onde a gente fica se perguntando diversas coisas sobre essa doença que a gente ainda não tem conhecimento, né? Porque, infelizmente, foi tudo muito rápido e foi tudo muito novo. Tem muita desinformação também, né? Exatamente. Nessas horas, o importante é a gente buscar conhecimento, né? certeza. O conhecimento que a gente já tem sobre a doença é importante a gente buscar. E aí a Luciana Ferraz foi até a Unimed para conversar com o especialista José Manes, que vai trazer um pouco mais de informação sobre o coronavírus para a gente. Confere aí. Nós estamos aqui com o Dr. José Manes, que é diretor-geral da Unimed Nova Friburgo, e a gente vai falar um pouquinho sobre mitos e verdades sobre o que vem ocorrendo, principalmente nas redes sociais, com relação ao Covid-19. Dr. Manes, é tanta informação que a gente, até para selecionar e peneirar certas coisas, fica meio complicado. Não, sem dúvida. Até para nós, que hoje a gente participa de grupos não só nacionais como internacionais, só de notícia oficial já enche meu celular. Agora, junto a isso tem vindo uma quantidade já significativa de curas de prevenção que não condizem com a verdade. Certas coisas que as pessoas podem buscar a fazer pode prejudicar ao invés de ajudar? Não, sem dúvida. Eu já vi receitas caseiras para fazer álcool gel. Álcool gel é álcool gel. A fabricação é essa, tem que vir do jeito que está. Então começam com gelatina, com creme de cabelo misturado com álcool. Então isso tudo você pode, claro que pode ter problema, além de não resolver absolutamente nada. Nós temos curas, como você falou, hoje tratamentos que os conselhos de medicina têm procurado isso e tem entrado com vigor contra, porque isso é caso de polícia. As pessoas espalham boatos, prometem coisas que obviamente não vão ser cumpridas. Nós recebemos recentemente pelas redes sociais um senhor que vacinou o seu cachorro e vai mostrar na composição da vacina que está lá que aquela que ele deu é para o coronavírus. Explica isso para a gente. O corona não é um vírus já conhecido, só que ele sofre mutações, é isso? Explica isso para a gente. É mais ou menos isso. A gente tem essa pandemia que começou na China e se alastrou aí pelo mundo. Então a gente tem ainda muito pouco conhecimento de como ele age dentro do organismo. Algumas coisas já são conhecidas e outras a gente tem visto comportamentos diferentes em determinadas regiões da onde ele está já com a prevalência alta. Com relação, é a mesma coisa, é o que a gente estava falando antes, né? Eu chamaria então todos os nossos pesquisadores do mundo inteiro de estúpidos. Como é que eles não viram que já o cachorro podia ser imunizado, por que não usa na gente? Entendeu? Não faz o menor sentido. Mais uma fake news onde a gente não deve achar que é verdade e daqui a pouco sair se vacinando no próprio veterinário, né? É isso. Olha, eu entendo até que é um risco que se corre porque as pessoas estão muito assustadas. Algumas muito, outras nem tanto. Nós temos aí os dois extremos. Continua ainda ouvindo de alguns grupos, não, isso é só uma gripe, isso não é desse jeito que estão falando. É sim, isso é um caso sério, é um caso que está levando no mundo inteiro a muitas mortes e que a gente tem que se prevenir aqui. Como eu falei no início, a possibilidade de contaminação de quase todo mundo é grande, mas se você usar a prevenção, o que vai acontecer? Essa disseminação sendo mais devagar, ao invés de eu ter de uma hora para outra 1.000, 100
pacientes precisando de respirador, e aí pode juntar todos os hospitais da região e nós não vamos ter, vai ficar muita gente sem tratamento. Enquanto que, se isso for de uma forma mais, o crescimento for mais brando, à medida que a gente for tratando algum grupo, esse grupo vai tendo alta e o outro grupo vai se contaminando e necessitando desses aparelhos. Pra você ter uma ideia, o tempo a média de internação para um paciente que precisa ser entubado é em torno de 15 dias. Então, um leito no hospital, em um mês, ele só pode tratar 2 pacientes. Né? Então, se chegarem 4, 6, 8, não tem jeito. E a quantidade dos kits para serem feitos os exames? Justamente a questão das pessoas não irem para os hospitais achando, eu estou com uma tosse ou com uma febre e eu tenho que fazer o exame. Esses kits, eles serão utilizados também de forma de acordo com o que a emergência achar que deve ser feito. Hoje teve pronunciamento do nosso ministro ontem, e ele corroborou aquilo que a gente já vinha praticando como norma do próprio Ministério. Não tem como você fazer exame de todo mundo. Não tem como. E, de uma certa forma, é desnecessário. Como eu falei, aquelas pessoas que têm sintomas leves vão ficar em casa. E, seguramente, a grande maioria vai se curar como uma gripe. É importante para a gente, epidemiologicamente, saber se aquele doente que internou, se ele está contaminado ou não. Hoje a gente tem, na nossa história recente, alguns pacientes que foram testados e foram negativos para o Covid. Então era importante você saber se no seu hospital você internou um HN1, com as mesmas características, que aí você vai manuseá-lo e tratá-lo de uma forma, ou se era o Covid. Por isso, essa importância de se fazer nos casos de maior gravidade. Só para a gente terminar, né, uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, em meio a essa crise toda, quais são as prioridades nesse momento? A gente tem visto os carros da polícia, né, pedindo para as pessoas se retirarem da rua, e também da Defesa Civil. Isso é importante nesse momento, doutor Manes? Importantíssimo. Isso é o principal. Né? Como a gente já falou aqui algumas vezes, o isolamento social é a única arma que a gente tem para evitar que essa disseminação seja muito rápida. É importante que as pessoas fiquem em casa, é importante que não é alarmismo, como se algumas pessoas ainda falam. Não, isso não é alarmismo. O que é alarmismo hoje pode ser uma catástrofe amanhã. Então, não é isso. A doença é séria, a doença está no mundo inteiro, vai chegar aqui, mas depende de nós. E nisso a gente saiu muito na frente, digo nós, o Brasil saiu na frente. Algumas cidades que não chegou, como a nossa, a gente tem essa chance de fazer com que essa doença venha de uma forma muito mais arrastada do que tem acontecido em outros lugares. Muito obrigada mais uma vez, e qualquer coisa, estamos também à disposição. Eu que agradeço, muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Voltamos ao estúdio. Olha, realmente a gente precisa se ajudar nesse momento delicado, a gente precisa sempre tomar todos os cuidados possíveis, lavar a mão, higienizar os nossos objetos, para que tudo possa se manter, né, na calma, sem muito alarme mesmo, né, Pedro? Exatamente, né? Evitar o contato na hora de cumprimentar, só o cotovelozinho. E manter esses cuidados que são básicos, sim, mas que durante um tempo a gente se perdeu, perdeu a noção do quão importante, sim, eles são, principalmente nesse momento em que o contágio da doença é tão fácil, sim, né? Olha só, gente, que delícia de bolinho de arroz. Você pode botar um acompanhamento, né, Pedro?
Com certeza, cara. E muito simples de fazer, Sim, né? com certeza. Muito tranquilo de fazer pra gente dar uma variada também no cardápio, né? Nesse momento que a gente pretende ficar um pouco mais em casa. Pois é, né? põe um vinhozinho, Com né? Para dar uma certeza. relaxada, esquecer dos problemas, esquecer do Covid. Exatamente. Né? E agora a gente vai mostrar também o resultado da nossa cestinha de Páscoa. Olha só que fofura, que delicadeza. Muito bonitinho, né? Nesse momento também, muito simples de fazer. Às vezes a gente acha que o artesanato também demanda, né? Um grande conhecimento, um grande trabalho manual. Muito simples de fazer também. Você pode fazer com os seus filhos também, né? Se eles tiverem... Para distrair um pouco mais as crianças em casa, né? E como a gente falou, é até uma forma de ganhar também um dinheirinho extra, né? Com toda certeza. Nessa Páscoa que vai chegar, também é uma forma de conseguir um dinheirinho extra. Né? E é claro, você pode inovar, você pode pintar, você pode fazer o coelhinho de diversas formas. Você não precisa fazer só o coelhinho, né? Você pode fazer um porquinho. Na internet a gente encontra os moldes, né? Facilmente disso, Sim. de outros bichinhos também, né? Exatamente. Muito simples de fazer. Nosso programa atual vai ficando por aqui. A gente encontra com vocês semana que vem com muito mais informação, com muito mais entretenimento. Bem, a gente espera que essa onda passe o mais rápido possível, mas a gente precisa fazer muito a nossa parte nesse momento para auxiliar o todo, né? Para auxiliar todo mundo que vive ao nosso redor, para auxiliar o nosso país, para auxiliar o nosso planeta, para que essa onda passe o mais rápido possível, para que a gente consiga achatar essa curva, né? Principalmente para aqueles que estão em risco, né? Exatamente, para os grupos de risco, né? Pessoas com diabetes, pessoas com hipertensão, acima dos 60 anos, fumantes. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesse momento. E pensar no próximo. E pensar no próximo. A gente vai se despedindo aqui. Um beijão para você e um ótimo domingo. Até a próxima.